Olá, estás a ouvir bem? Ah, Desde já agradeço a tua presença, teres aceitado o convite. Hoje, no segundo episódio, temos a Camila Alu. Ela é nadadora olímpica portuguesa, participou nos Jogos do Rio de 2016, tendo atingido o 24º lugar nos 800 metros livres e já estava classificada para os Jogos de Tóquio, que iriam ocorrer agora no verão e que foram adiados para o ano que vem. Um, Começo por aí. Como é que o adiamento dos Jogos ter alterações provocou nas tuas rotinas e na tua preparação e nos teus calendários também no próximo ano? Como é que essa alteração, que alterações pode provocar no teu calendário e na tua preparação? Desculpa estar a interromper, mas eu não estou a conseguir ouvir nada. Eu não estou a ouvir. Assim está melhor? Sim, sim, está melhor, sim, assim já ouço. Não, Pronto, não ouvi foi vou nada, sim, da resposta anterior. certo. Pronto, lá está. O facto dos Jogos Olímpicos serem adiados, claro que vai influenciar e vamos ter que basicamente repetir a época de novo e já estávamos a ter treinos muito exigentes e já tínhamos muitas coisas planeadas, estágios em altitude, já tínhamos feito o nosso estágio em altitude em Font-Romeu, íamos fazer mais dois e é claro que agora tudo isso foi adiado. Vamos ter que replanear e fazer um calendário de novo. Mas acabou por ser a melhor opção, o adiamento dos jogos, entendem em tantas circunstâncias. Acho que até era Sim. única porque é assim, as fronteiras na maioria dos países iam continuar fechadas e íamos ter metade dos países a participar. Sim. Não seriam os mesmos jogos e não seria a mesma coisa. E como é que está a ser o teu dia a dia agora neste período? Estás sem treinar na piscina? Está a ser muito duro, está a ser um bocado tédio, porque somos umas pessoas muito habituadas a estar sempre em movimento, a fazer alguma coisa, e neste momento estamos sentados em casa e é assim, sabe bem estar sentado e não fazer nada, mas só de pensar que neste momento podia estar já no início de uma reta final para os jogos, não dá aquele sabor do descanso. E relativamente aos jogos, eu vi que um dos teus objetivos era ficar acima do 16º. Uh, Abaixo. sim. E para além disso, tem assim, algum objetivo mais ambicioso? Ou... Está a falhar. Está a falhar. E para além disso. E tens assim alguma meta ou outra que teiras a alcançar? É assim, acho que a minha meta principal mesmo era fazer uma classificação abaixo de 16º, porque já isto seria histórico e é assim, acho que o nível vai ser bastante forte mais uma vez. E claro que melhorar o tempo e tentar fazer recorde pessoal e nacional fica incluído nesse top 16. Quando vamos Uh, para uma prova desta, vamos sempre fazer o nosso melhor. e tu estás a estudar, não é? Estás também com uma. Este ano não, Sim, este ano tirei uma pausa de propósito para para preparar-me os para os anos. Jogos Olímpicos. Estou a ter uma pausa a durar agora.
E também isso acabou por alterar, porque tinhas previsto os jogos serem este ano e também essa alteração dos jogos acabou por alterar isso na tua vida. Um, Claro. Na minha uh, vida, na vida de todos os atletas, faz parte. e na tua opinião, como é que achas que tem sido as condições que são dadas aos atletas olímpicos em Portugal? Poderiam ser melhores ou, Ah, ou já são razoáveis? não, é assim, já são razoáveis comparando com 2 semanas atrás, quando não podíamos supostamente sair de casa sequer. Agora temos uma permissão, mesmo fazer exercício, correr, andar de bicicleta, claro que isso já é alguma coisa, já ajuda. No meu caso, claro que é mais complicado, estamos a falar de uma piscina. A mim não me resta ter uma ciclovia para correr. Eu preciso de um espaço num recinto específico e por isso lá está. Nesse caso, não há muita coisa que eu possa fazer. Acho que as condições são realmente melhores do que eram, mas acho que estamos ainda um bocado à toa, todos nós, por isso mesmo, porque não temos o nosso recinto. Sim. E neste período tens feito algum trabalho específico de forma, de preparação física? Claro. É necessário. Somos atletas, ainda por cima de natação, e é assim, claro que fazemos uma dieta conforme isso, e agora, claro que custa, no sentido de isso mesmo, não perder a forma física. Porque é muito fácil ficar já assim com algumas bochechas e deixar andar. E é por isso agora tenho feito core, tenho feito trabalho, tenho corrido, tenho andado de bicicleta, tenho feito o máximo possível, porque sei se não tiver cuidado vai ser muito, muito, muito difícil voltar à forma rapidamente. Uh, e na tua opinião, como é que estás a ver o evoluir da situação em Portugal? Ou seja, um, não está tão mal como noutros países, não atingimos o patamar da Itália e da Espanha. Um, o que é que achas? Como é que estás a ver o evoluir da situação? É assim, eu tenho seguido diariamente e eu tenho a esperança que o pior tenha passado, sinceramente. Acho que agora as pessoas, especialmente tendo em conta a informação toda e os relatórios e toda a informação, especialmente os números que vemos, acho que isso já é suficiente para assustar aqueles que ainda não levaram isso a sério. E acho que isso é muito importante, que as pessoas que não levam isto a sério percebam. Claro que temos de ter o cuidado máximo. Uh, Acho bom realmente as pessoas já não panicarem tanto como isso aconteceu, mas eu acho que é assim, realmente acho que o pior já passou e neste momento já estou a ver que alguns países já estão a facilitar as medidas, ou Sim, seja, já a Áustria acho que ainda hoje já começou a sim. abrir as lojas e assim, eu li uma notícia há pouco tempo e é assim, creio que Portugal para isso ainda não está pronto, mas espero que daqui a vá, 2, 3 semanas já consigamos começar a voltar à vida normal. Uh, Vocês também iam ter mundiais este ano, penso eu, Europeus, europeus, e também foi adiado. claro. Sim, Supostamente seriam em maio sim, e por isso mesmo aí não tínhamos hipótese mesmo sim, nenhuma. sim, era complicado. Um, Sem dúvida que uma boa participação nos Jogos Olímpicos é sempre um objetivo, e acredito que tenhas o sonho de um dia conquistar uma medalha. Achas que pode ser possível agora em Tóquio ou futuramente em Paris, que são os próximos jogos? É assim, se há coisa que aprendi agora é que devemos realmente levar, aliás, dar um passo de cada vez. E agora quero mesmo pensar nestes jogos, Tóquio, até porque a situação tem mudado diariamente. E quero mesmo focar-me nestes jogos e fazer tudo o possível para ter bom resultado nestes Jogos Olímpicos. Claro que depois todos nós temos o sonho, Sim. certo? De uma medalha, uma coisa assim. Mas eu quero dar um passo cada vez e quero focar-me nestes jogos agora e ver depois o que acontece. E é claro que quero continuar na modalidade e quero continuar a estar presente na seleção
e alcançar bons resultados, mas neste momento quero focar naquilo que sou capaz de fazer e, em primeiro lugar, voltar à forma e voltar à piscina. Portugal, não é um país que conquiste muitas medalhas nos Jogos Olímpicos. Na última edição foi só uma, foi só da Telma Monteiro. Um, Achas que as várias federações têm trabalhado para dar condições aos atletas para, para reverter Desculpa, essa falhou situação? um bocado agora. Ah, se têm sido dadas condições aos atletas para reverter essa situação, dar mais condições de trabalho, dar mais infraestruturas, ou achas que ainda estamos um bocadinho parados? Hum, é assim, há muitas coisas, há muitas coisas que se calhar podem ser melhoradas, começando com hum, fazer mais publicidade ao desporto, fazer mais publicidade às modalidades, porque não podemos estar a falar em formar uma seleção grande, por exemplo, natação, se o número de praticantes não é assim tão elevado. Natação, neste momento, é a segunda modalidade a nível nacional com mais praticantes, depois de futebol. Mas ainda assim, quantas mais pessoas praticam uma modalidade, por exemplo, e não estou a falar da faixa etária mais velha, dos séniores, eu estou a falar dos mais novos, idade escolar. Quantos mais praticam modalidade, quantas mais crianças começam nessa modalidade, maior a probabilidade que uma dessas crianças um dia fará parte da seleção, que um dia ela seguirá os caminhos, passos de algum atleta forte. E se nós desde o início cada vez menos miúdos. Eles fazem natação, mas eles não querem competir, eles não querem participar em provas. Eles participam, mas eu consigo ver a diferença. Eu tenho uma irmã mais nova e que por acaso já faz natação e eu vejo a diferença entre os miúdos e eu lembro-me o que éramos nós. E eles não querem fazer aquilo, eles não querem trabalhar assim tanto, não querem dar o seu tempo todo a isto. E isso acho que é um grave problema, porque nós não podemos estar a falar de uma seleção forte em medalhas se temos falta de praticantes que se dispõem a abdicar tudo por isto, porque isto estamos a falar em abdicar tudo. Sim, Alto rendimento é mesmo isso. A mesma coisa com recintos. Claro que piscinas é uma coisa que se calhar não traz muito dinheiro para a Câmara ou para uma instituição privada, mas neste momento em Portugal só há três piscinas olímpicas de qualidade em que nós temos provas. Estamos a falar da piscina municipal de Coimbra, desculpa, da piscina municipal de Coimbra, do Jamor e, hum, e da piscina de Madeira, é onde nós basicamente temos sempre as provas. Ou seja, são sempre estes três lugares. Eu, por exemplo, para treinar tenho que me deslocar 4 vezes por semana até Póvoa de Varzim. Ou seja, isso também faz muita diferença. E estamos a falar de natação, estamos a falar de muitas outras modalidades que não têm sim. realmente condições e isso também é uma diferença enorme. Ou seja, acho que são muitos aspectos que podiam ser mesmo muito melhorados e que trariam resultado no futuro. O problema é realmente, se calhar, ainda não termos essa mentalidade e ninguém querer gastar tempo com isso. Num dia normal, como é que seria a tua rotina de Ah, treinos? sim, ok. Por exemplo, falando aqui em Portugal, uma segunda-feira, acordo de manhã às 6 da manhã, pequeno almoço, isso tudo. Às 6h30 saio de casa porque gosto de ir à piscina a pé para aquecer um bocado. Das 7 às 9 estou na água. Depois tento ir sempre a um ginásio, mais ou menos das 10 até às 11, às 11h30. Depois da tarde depende do dia da semana. Normalmente treino em Braga, ou seja, das 6 às 9 na água. E se me desloco para a Póvoa de Varzim, aí o treino é das 4 até às 6, mas ainda tenho que me deslocar, ou seja, mais 2 horas de viagem. Sim. Ou seja, normalmente fazes treinos bidiários. Sim, sim, quase sempre. Sim. Ah, até ver, ainda és uma atleta jovem, qual foi o teu melhor momento na carreira? Se podes dizer, se podes conseguir Para escolher um. mim, sim. Se calhar o que me faz sorrir mais é mesmo o meu campeonato da Europa de Júniores, porque é aquele caso em que se calhar eu queria muito, mas provavelmente nem eu própria acreditava até ao fim.
quando consegui o título de campeã da Europa aos 1500. No 2 dias antes tinha sido vice-campeã da Europa aos Nos 800 800 metros. e já aí foi algo inesperado, era algo que eu queria, mas lá está, aquela coisa no interior de que, ok, sou de Portugal e se calhar Portugal, nós vamos para lá, nós sabemos que temos tempos bons, mas se calhar falta aquela confiança e fé de que conseguimos, somos iguais, nós treinamos o mesmo, ou se calhar até mais do que atletas de França, da Alemanha, nós temos capacidades. Mas se calhar falta ainda um bocado aquela confiança, porque não há muita história na nossa modalidade. E por isso, o facto de ter conseguido, para começar, um segundo lugar aos 800 e depois, inesperadamente, conseguido o primeiro aos 1500, eu só sei que era uma alegria demasiada para mim. Eu não conseguia parar de sorrir. Foi um orgulho, uma honra enorme e acho que foi mesmo o momento que eu mais me recordo. E qual é a sensação de estar no pódio e ouvir o hino? Teria de ser uma sensação fantástica. É incrível. Eu até às vezes rimo um bocado porque lá está, quando fiquei em segundo lugar aos 800, claro que só aparece a bandeira e tocam o hino da atleta que ficou em Sim. primeiro, que foi da Hungria. Eu lembro-me de estar no pódio e pensar, eu só quero ouvir o hino de Portugal, eu quero ver a bandeira de Portugal lá em cima, quero dar o meu máximo para isso. E depois, finalmente, quando foi tempo de subir para o pódio, para o primeiro lugar, hum, para começar, acho que senti-me um bocado mal, dei uma tontura, quase que caí para trás. Mas subi lá para cima e nem consigo explicar. Simplesmente percebes que se calhar vale a pena todo o sacrifício e esforço que fazes. E esses momentos são muito valiosos porque são raros e fazem-te lembrar que lá está, estás a fazer a coisa certa. Ah, para terminar, tens assim alguma atleta ou alguma atleta que seja uma fonte de inspiração? Ah, Agora estou. se tens algum atleta que seja uma fonte de inspiração? Sim. Se tem algum atleta que é Sim, inspiração? sim. Ok, estava a falhar. Para mim, uma atleta de referência mesmo é a Mireia Belmonte. Acho que é uma referência para muitos atletas, especialmente em Portugal, somos vizinhos aqui com a Espanha, e eu tive a grande honra de realmente conhecê-la como uma pessoa, porque e ela é uma grande motivação para mim, porque para além de ser uma boa atleta, ela não deixa de ser uma pessoa simpática, simples. Ela, se te conhece, fala contigo, não tem problema nenhum. E isso é uma coisa que nem tem valor. Ou seja, são raras as pessoas que não perdem essa capacidade de continuar elas próprias. E por isso, para mim, ela é uma grande referência. Antes de mais, agradeço teres aceitado o convite. Ah, e tudo bom para as competições que ainda tiveres este ano e para os jogos para o ano que vem. Obrigada eu pelo Tá. convite. Muito obrigado.